bom dia mundo, bom dia vlog. Estamos começando mais um vlog aqui nesse canal e dessa vez sobre um livro que eu tô muito animada pra ler. Acabei de acordar, gente, desculpa essa cara de sono. Se eu não acordasse, se eu não viesse fazer o vlog, eu ia acabar desistindo no meio do dia, provavelmente. A gente vai começar hoje um vlog de leitura aqui pro canal e dessa vez sobre o livro Sem Amor, da Alice Oseman. Tô bem animada pra começar essa leitura, porque é a mesma autora de Heartstopper. Nunca li nada dessa autora, nunca li Heartstopper, mas Heartstopper está na minha lista de desejados. E eu tô com muita vontade também de ler Heartstopper, né? Mas eu vou começar então a ler Alice por Sem Amor. Eu já tô aqui, gente, no começo, eu já comecei a ler ontem à noite. Eu acho que eu li 40 páginas, mas eu também tô fazendo um diário de leitura lá no Twitter. Então, se você não me segue no Twitter, já vai lá e me seguir que eu vou começar a fazer esse tipo de conteúdo pra postar lá no Twitter. Pra quem não conhece a história de Sem Amor, a gente vai acabar conhecendo aqui a Georgia. A Georgia é uma garota que ela tá saindo ali do ensino médio, né? Então ela tá saindo do ensino médio pra ir pra faculdade. E ela tem muita dificuldade de se relacionar com as pessoas de forma romântica e de forma sexual. Então ela é virgem, ela nunca beijou ninguém, ela nunca transou com ninguém. E ela meio que tá se vendo, então, nesse dilema de já ter 18 anos, de nunca ter beijado ninguém, de nunca ter transado com ninguém, sendo que a maioria das pessoas que ela conhece na escola já fizeram essas coisas. Mas ela acha que isso vai acontecer no momento certo. E, de fato, essas coisas acontecem quando tem que acontecer mesmo. Só que ela é uma garota muito romântica, então ela sempre gostou muito de filmes românticos, de livros românticos, ela sempre fantasiou muito essa coisa do a pessoa certa vai aparecer. Tanto é que na família dela ninguém nunca se divorciou, os pais dela são apaixonados desde que ela era pequena e eles continuam sendo apaixonados um pelo outro, etc. Coloquei o celular no tripé, né, porque minha mão tava doente de ficar segurando o celular, então vamos continuar aqui o que eu estava falando. Como eu disse, a Georgia, ela sempre teve essa coisa de eu vou encontrar o cara certo, na hora certa a pessoa vai aparecer. As pessoas sempre disseram isso pra ela, né, que na hora certa a pessoa certa ia aparecer, as coisas iam acontecer, que ela não precisaria se preocupar, porque as coisas iam dar certo, e etc, etc, etc. Coisas que a gente tá meio que acostumada a ouvir quando a gente fica durante muito tempo solteira. Eu li 40 páginas de Sem Amor e eu já queria entrar no livro e abraçar essa personagem. Eu já fiz algumas marcações, inclusive uma que tem uma frase que diz o seguinte: você vai encontrar alguém no fim das contas. Era o que todo mundo dizia. Então, eu fiz até uma anotação aqui. Na minha anotação, tá escrito a seguinte coisa. Aquela coisa de, mas você vai encontrar alguém, a pessoa certa vai aparecer. Mas eu posso estar com alguém, ser a certa naquele momento. Então, eu posso estar namorando alguém, estar com alguém, estar ficando com alguém, não necessariamente tendo um relacionamento sério. E pra mim, aquela pessoa ser a pessoa certa naquele momento. Mas pode ser que chegue um momento em que aquela pessoa não seja mais a pessoa certa pra mim. Então, eu acho esse tipo de frase muito problemática. Tipo, você vai encontrar a pessoa certa. Porque parece que a gente tá sempre tentando achar alguém que é a pessoa certa, que é a pessoa certa. E daí, quando não dá certo com essa pessoa que a gente tá, a gente fica, não era a pessoa certa. A minha pessoa certa ainda não apareceu, ela está aí pelo mundo e eu vou encontrá-la. Então, assim, é uma coisa muito problemática de se dizer, porque, cara, talvez eu encontre várias pessoas certas em vários momentos da minha vida, sabe? E tá tudo bem, tipo, você não dá certo com uma pessoa e encontrar outra pessoa e aquela pessoa ser a pessoa certa naquele momento e em outro momento ela não ser mais aquela pessoa certa, sabe? Então eu não acho que exista uma pessoa certa, assim, tipo, um único ser humano que vai ser a pessoa certa, que vai ser o amor da minha vida, minha alma gêmea. Então, enfim, né? E, gente, só em 40 páginas essa frase de tipo, você vai encontrar alguém, é soltado umas 3, 4 vezes. E eu fiquei chocada porque realmente essa repetição, sabe, é uma coisa que acaba afetando a gente, principalmente quem ouve essa frase. Porque na página 23, novamente, a amiga dela fala pra ela: você sabe que vai encontrar alguém, todo mundo encontra, você vai ver. Mas assim, e se ela não quiser encontrar ninguém, sabe? E se ela só não quiser encontrar ninguém? Não é uma questão de tipo, mas vai dar tudo certo, você tá encalhada, mas vai tudo certo. Às vezes ela tá encalhada porque ela quer estar encalhada, sabe? Às vezes ela tá solteira porque ela quer estar solteira. Ela não tem ninguém porque ela não se sente confortável em uma relação em que você se sente. Pra quem não sabe, essa personagem aqui, ela vai, né? Isso não é spoiler, gente, tá bem na sinopse do livro. Que a personagem é assexual
e é a romântica. Pra quem não sabe, uma pessoa assexual é uma pessoa que não sente atração física por ninguém, mas dentro desse movimento assexual, né, que existe, enfim, na comunidade LGBTQIA+, a gente também tem vários outros aspectos dentro do aspecto sexual, que é o demissexual, o pansexual. O assexual é uma pessoa que não sente realmente atração sexual por ninguém. O demissexual é uma pessoa que ela sente atração sexual a partir do ponto em que ela começa a desenvolver um sentimento pela pessoa. Eu me considero uma pessoa que se enquadra no aspecto assexual, mais puxado pro demissexual, né? Eu só consigo sentir atração sexual por alguém quando eu desenvolvo um sentimento por essa pessoa. A personagem, ela é assexual e ela é aromântica, pra quem não sabe também. Aromântico é uma pessoa que não sente atração romântica por nenhuma pessoa. E também tem outros aspectos dentro do aromântico, né? Que é pessoas que podem até sentir certa atração romântica por outras pessoas, a partir do relacionamento que elas têm, etc. Tanto quanto podem não sentir nenhum tipo de atração romântica também por ninguém. Mas, assim, essas pessoas não são pessoas, porque elas não sentem, porque essas pessoas são pessoas frias, são pessoas ruins, e etc. Eu já ouvi muito isso na minha vida, que eu era uma pessoa fria, que eu era uma pessoa ruim, que eu não gostava de ninguém, pelo simples fato de eu não sentir atração sexual por aquelas pessoas e pelo simples fato de eu não sentir uma atração romântica por aquelas pessoas. E é uma coisa muito cruel de você dizer pra uma pessoa que ela é ruim, que ela é fria, que ela não gosta de ninguém, que ela não tem sentimentos, pelo simples fato dela não estar retribuindo o sentimento que você tem por ela. E aqui, ó, já na página 25, eu tô vendo uma representatividade muito grande em relação aos personagens. A melhor amiga da Georgia, a Pipa, ela é lésbica. Aqui, na página 25, a gente tem um pensamento da Georgia, que ela diz o seguinte: era difícil me imaginar em uma situação daquele tipo. Honestamente, eu adorava a ideia em teoria. Ter uma aventura sexual em um quarto escuro na casa de alguém com uma pessoa com quem se está flertando intermitentemente por alguns meses. Mas a realidade, ter que tocar as genitais de alguém, Então é exatamente isso que uma pessoa sexual sente. Ela não se sente confortável em situações que ela, sabe, pra ela não fazem sentido. Aqui a personagem, ela já tá tendo um pensamento assexual, né? Ela acha toda essa coisa de tipo, um romance, ficar se pegando no quarto, uma coisa bem assim, digamos, natural. Pra ela, quando ela se imagina fazendo aquilo, pra ela é super normal. Mas quando ela se coloca nessa realidade de fazer isso, pra ela já não se sente numa posição tão confortável quanto imaginar, sabe? Mas eu acho que é isso que eu estou achando, então, de Sem Amor. Eu tô gostando muito de fazer essa leitura. Inclusive, acontece uma coisa que em um jogo de verdade desafio, que eu queria muito entrar no livro, de abraçar a personagem e falar: calma, vai ficar tudo bem, George, eu tô aqui, eu te entendo, tá tudo bem. Então, assim, tô gostando muito, muito de fazer a leitura desse livro. Eu só li 40 páginas, mas eu já tô amando, tô me identificando muito com a personagem, porque várias coisas que ela já passou aqui nessas 40 páginas eu já passei, já ouvi. Então, acho que por eu me enquadrar nesse mesmo padrão da personagem, sabe? De me considerar uma pessoa sexual, de me considerar uma pessoa romântica, eu tô me identificando muito com a personagem e eu acho que eu vou amar esse livro, gente. Tô muito ansiosa. Mas depois eu volto pra comentar um pouquinho mais com vocês o que eu tô achando. E me desculpa por essa introdução gigantesca, mas é que eu acho que eu vou falar muito nesse vlog e tá tudo bem.
dia de vlog aqui no canal. E hoje, dia 22/12, eu estou lendo, como vocês sabem, Sem Amor, da Alice Oseman, não sei falar o nome dela. E eu tenho algumas coisas pra comentar com vocês em relação a esta leitura aqui, que eu estou amando. Fiquei um tempo desaparecida do vlog, porque eu não tinha evoluído muito na leitura, enfim. Só que daí ontem eu li bastante coisa, então eu já tenho algumas coisas pra comentar com vocês em relação a Sem Amor. Ai, gente, às vezes eu queria entrar nesse livro aqui e abraçar a Georgia, essa protagonista, porque eu realmente me identifico muito com as coisas que ela tá passando, porque eu já passei por algumas situações em que ela está passando e eu fico tipo, cara, eu já passei por isso, eu sei como que é, eu queria muito abraçar essa personagem, chegar nela e falar, calma, vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo, você vai conseguir descobrir o que você é, do que você gosta, do que você não gosta. Eu cheguei numa parte que ela ainda não se descobriu assexual, ela ainda não se descobriu a romântica, então ela tá ainda nessa luta, sabe, interna, externa. E pra mim é uma coisa muito difícil de ler, porque eu sei como é esse processo, sabe, de você meio que... Não é que você não se aceita, mas é que você não sabe exatamente em qual local você se enquadra, sabe, se você se enquadra. E você quer muito se encaixar, então é um processo muito difícil, muito lento, doloroso muitas vezes. E tem uma parte aqui nesse livro que eu queria muito ler pra vocês, porque... Gente, isso é muito real. Pessoas assexuais que ainda não se descobriram assexuais e não se descobriram aromânticas. E ela diz a seguinte frase aqui: para ser absoluta e inteiramente honesta, eu não queria ir a um encontro com ele de jeito nenhum. Mas eu querer ir a um encontro com ele. Ou seja, ela não quer ir naquele encontro, mas ela quer querer ir, entendeu? Então é uma coisa tipo assim, ela tá se forçando aquela situação, ela tá se colocando naquela situação porque ela quer querer aquela coisa, mas ela não quer de fato. Então é uma coisa muito complicada, é até um pouco complexo quando você para pra pensar nessa questão de você querer algo, sabe? E aí eu coloquei até um comentário aqui, eu escrevi a seguinte coisa: exatamente isso, não querer fazer algo, mas querer fazer aquilo como as pessoas normais fazem. Sentir a necessidade de se encaixar. Então a Georgia continua nesse processo de querer se encaixar, de querer, tipo, ter uma vida normal, né? Como se pessoas assexuais e aromânticas não fossem pessoas normais ou não tivessem uma vida normal. Mas é um pouco mais incomum, eu entendo que as pessoas até achem estranho, tipo, mas você não sente vontade de transar, você não sente vontade de ter um romance, de casar, ter filhos e ter toda aquela experiência do casamento, né? Enfim, que a gente vê em um monte de filmes, de séries, de músicas e afins. E se você for parar pra pensar mesmo, é basicamente isso, gente. A gente só tem filmes que são românticos, que falam de amor, músicas que falam de amor, séries que falam de amor, tudo tem amor envolvido, tudo tem uma coisa romântica envolvida, tudo tem uma coisa sexual envolvida. Então, quando você não se enquadra nesse padrão que a sociedade coloca, não é nem a sociedade, mas é uma coisa normal do ser humano, né? Porque, querendo ou não, a gente tem desejos e é normal você querer transar, você querer se apaixonar, etc. Só que para algumas pessoas é normal você não querer transar, é normal você não querer se apaixonar, é normal também, sabe? Só que as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Então, quando você fala que você não gosta de transar, que você não sente vontade, a necessidade de transar, de se apaixonar, de ser romântico, as pessoas te olham um pouco assim, estranho, sabe? Tipo... Você percebe que elas te olham de uma forma diferente. E a maioria das pessoas não olham, tipo assim, ai, que pessoa esquisita, né? Enfim, eu acho que elas olham mais com certa curiosidade do que com certo preconceito, porque elas não estão acostumadas àquilo. Então, elas ficam querendo entender como é não sentir a necessidade de transar e como é não sentir a necessidade de ter um romance, sabe? De ser romântica. E, enfim. E aqui a gente vai ter também duas personagens secundárias, que é a Pip, que é a melhor amiga da Georgia, e a Ron, que é a colega de quarto da Georgia. E elas também acabam criando uma certa amizade por terem que dividir o quarto. Só que, eu não sei, gente, ainda, é só uma teoria mesmo, de que a Ron seja bissexual, porque a Pip, ela é lésbica e ela tem um certo crush na Ron, mas ela acha que a Ron é hétero porque ela já viu a Ron se pegando com alguns caras, né? Enfim, e daí ela tem certeza absoluta que a Ron é hétero, só que eu acho, Caroline, não estou dizendo nada,
Não estou dizendo nada já dizendo. Mas eu acho que a Ron pode ser bissexual. E daí, gente, começa então aquela coisa de gato e rato, sabe? Entre a Pip e a Ron. Aquela coisa bem clichê que as pessoas tipo, eu odeio você, eu odeio você. Mas aí tem um crush ali escondido, tem ali uma paixãozinha escondida. Então, basicamente, eu acho que é isso que tá rolando aqui entre essas duas personagens. Inclusive, são personagens que eu tô gostando muito de acompanhar. Eu tô vendo uma certa evolução nas personagens já no começo do livro, tá, gente? Que eu tô na página 190 e eu já tô vendo essa evolução aí das personagens secundárias, tô gostando bastante, inclusive. E aqui a gente também tá vendo a Ron tentar ter um relacionamento com um carinha, que eu não vou falar quem é porque pode ser que seja spoiler, mas obviamente a gente sabe que isso não vai dar certo, né? A gente já percebe, na primeira tentativa que ela faz, a gente já percebe porque ela se sente muito incomodada naquela situação, naquela coisa de, eu tenho um encontro com um cara, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Tipo assim, obviamente no primeiro encontro a gente fica meio sem graça, a gente fica meio que sem saber como reagir a certas situações. Só que no caso da Georgia, ela não fica só, eu não sei como agir, ela fica realmente desconfortável naquela situação. É uma situação que ela se coloca, mas ela não quer estar naquela situação, sabe? Está se forçando a estar naquela situação porque ela acha que tem alguma coisa errada com ela acha que ela nunca vai encontrar ninguém. E realmente, talvez ela nunca encontre ninguém, mas não porque, não apareceu ainda a pessoa certa. É só porque ela não quer, ela não sente a necessidade de ter um relacionamento com alguém, de se sentir atraída sexualmente com alguém, de se sentir atraída romanticamente com alguém, sabe? E eu acho que quando ela perceber isso, gente, quando ela perceber a sexualidade dela, vai ser incrível. Eu tô assim, tem algumas partes que eu quero entrar no livro e abraçar a personagem, falar que vai ficar tudo bem. E no começo realmente é muito difícil você se descobrir, sabe? Mas depois que você se descobre, que você tem absoluta certeza do que você gosta, do que você não gosta, é uma coisa muito mais fácil. Só que realmente o começo disso é muito doloroso, sabe? Principalmente porque as pessoas não entendem, elas sentem a curiosidade de entender, mas ao mesmo tempo que elas sentem a curiosidade de entender, elas sentem aquilo como algo estranho, algo esquisito, pelo simples fato delas não estarem acostumadas com aquilo. E tá tudo bem, gente. Quando a gente é colocado em certas situações que a gente não tá acostumado, a gente pode achar estranho, esquisito, etc. Mas enfim, gente, basicamente eu tô gostando muito do livro. Os capítulos dele são bem curtos, então a gente lê bastante, né? Quando a gente percebe, a gente já leu 50 páginas, nem percebeu. Então, eu tô amando, na verdade, esse livro, eu tô bem cadelinha. Mas é isso, gente. Quando eu avançar um pouco mais na leitura, eu venho comentar com vocês quais estão sendo as minhas expectativas, né? Se estão sendo superadas ou não. E aí eu volto pra falar mais, né? Porque eu já falei pra um caralho aqui. Mas é isso, então, gente. Beijo pra vocês. E até quando eu decidir aparecer de novo. Oi, vlog! Hoje é Natal, hoje é dia 25 de dezembro e eu não sei quando esse vlog vai ao ar, mas Feliz Natal! Tô aqui com meu cafezinho, preciso comentar com vocês algumas coisas sobre este livro aqui, que é Sem Amor, que eu estou cadelando e vou panfletá-lo. Gente, esse livro aqui tá saindo tudo da minha carreira de leitora, cara. Entrei numa parte aqui do livro que a gente vai começar a ter as explicações sobre o que é a sexualidade e tipo, isso é muito importante, principalmente nesse livro, que é um livro sobre sexualidade, né? É um livro em que a gente vai ter uma protagonista que ela tá se descobrindo, então ela não sabe muito bem, assim, ainda como é a sexualidade dela, ela tá se descobrindo uma pessoa sexual, ela tá se descobrindo uma pessoa romântica, então ela tenta de todas as formas se enquadrar em algum padrão, gêneros de sexualidade que a gente já tá mais, assim, propenso a saber o que é e aceitá-los. E aqui a gente tem um personagem que é o Sunil,
Sonny, eu não sei falar o nome dele, mas ele é presidente da Sociedade do Orgulho, que é uma sociedade que tem ali na faculdade dela, que voltada para os gêneros sexuais, né? Enfim. E daí aqui ele explica pra ela o que é a sexualidade. Ela diz que ela já tinha ouvido o termo, etc. Só que ela não foi muito a fundo, assim, pra saber o que é, porque ela nunca achou que ela se enquadraria nesse padrão de sexualidade. E nessa altura aí ele começa a explicar pra ela o que é a sexualidade. Aí ele diz: a sexualidade significa que eu não sinto atração sexual por nenhum gênero. Então pensei no assunto. Isso significa que você não quer fazer sexo com ninguém? Ele riu. Não necessariamente. Alguns assexuais se sentem dessa forma, outros não. Agora eu estava confusa mesmo. Sunil conseguiu perceber. Está tranquilo, ele falou. Na verdade, aquilo me fez sentir que não teria problema se eu não entendesse. A sexualidade significa que eu não tenho atração sexual por nenhum gênero. Então, eu não olho para homens, mulheres ou qualquer um e penso, uau, eu quero muito pegar essa pessoa e fazer coisas e tal. Então, tipo, é basicamente isso mesmo. A maioria das pessoas olham pra outras pessoas e ficam, meu Deus do céu, que pessoa gata e não sei o quê. E daí ele continua a explicação. Alguns assexuais gostam de transar por uma variedade enorme de razões. Acho que é por isso que muitas pessoas acham isso confuso. Só que outros assexuais não gostam mesmo de sexo. E outros só são neutros nesse assunto. Alguns assexuais ainda sentem atração romântica por outras pessoas, querem estar em um relacionamento ou até beijar pessoas, por exemplo. É um espectro bem grande, com um monte de sentimentos e experiências diferentes. E não há nenhum jeito de determinar como uma pessoa específica se sente, mesmo se ela abertamente se descrever como assexual. Então é basicamente isso, gente, porque dentro da assexualidade a gente tem muitos espectros e muitas formas de pessoas assexuais, sabe? Então, assim, não é porque eu sou assexual que eu necessariamente não gosto de transar, ou não é porque eu sou assexual que eu necessariamente não vá um dia transar com ninguém, sabe? Dentro do aspecto assexual, então, a gente também vai ter o demissexual, o pansexual. O demissexual é o gênero que eu mais me identifico, que é quando você apenas sente vontade de transar com a pessoa. Caso você tenha algum sentimento por essa pessoa, então, assim, você não acaba só transando por casualidade, sabe? Você realmente precisa ter um sentimento por aquela pessoa para que você sinta vontade de transar com ela. E daí, a gente tem outra parte aqui nesse livro que ele vai falar sobre o sexo dentro do relacionamento, sabe? Porque, obviamente, a gente sabe que dentro de um relacionamento essa questão é uma questão importante, muito importante para algumas pessoas, para outras não, mas para a maioria das pessoas é uma questão a se colocar numa balança, né? Aqui, a Georgia, ela tá tentando ainda, tipo assim, gente, no fundo a gente sabe que ela não gosta, mas ela continua meio que se obrigando, assim, a tentar essas coisas, a tentar ficar com alguém, a tentar ter um relacionamento com alguém, porque ela sente que ela não quer ser assexual, sabe? Ela ainda não tá aceitando quem ela é, a sexualidade dela ela não tá aceitando, porque é muito difícil você entender que você não gosta de ninguém, sabe? Tipo assim, não é um não gostar de, tipo, sou uma pessoa ruim, por isso não gosto de ninguém. É um não gostar só porque você não sente realmente atração física, sexual, romântica por ninguém. E é muito difícil você aceitar que você é desse jeito em uma sociedade que impõe que você... Eu não vou chorar. Eu vou chorar. Calma. É muito difícil você aceitar que você é desse jeito quando a sociedade impõe pra você que você precisa ter uma família. Você precisa construir uma família, que você precisa encontrar alguém, que você precisa ter filhos, que você precisa, sabe, tipo, ter uma família. E às vezes a pessoa sexual, ela não quer isso, ela não precisa disso. Então, é muito difícil pra você aceitar essa questão, aceitar que você nunca vai ter uma família, porque você não quer ter uma família. Aceitar que você não quer ter filhos, porque você não quer ter filhos. Então, assim, é difícil de você aceitar que você é desse jeito quando existem milhares de pessoas te colocando esse peso. Tipo assim, você precisa sair da casa dos seus pais, você precisa encontrar uma pessoa, você precisa ter um relacionamento com alguém, você precisa me dar netos, você precisa ter um filho, você precisa, sabe? Então, assim, não é só eu chegar e falar, então, eu gosto de homens ou, eu gosto de mulheres.
Quando você se descobre sexual, você entende que você não vai ter um relacionamento com ninguém pelo simples fato de você não querer ter um relacionamento com ninguém. E isso devia ser normalizado, gente, porque assim, não faz nenhum sentido eu precisar ter uma família. Eu tenho uma família, sabe? Eu tenho uma família. Não é porque eu não tenho um relacionamento sério com ninguém ou porque eu não tenho filhos que eu não tenho uma família. Eu tenho uma família. Minha família é minha mãe, meu pai, meu cachorro e tá tudo bem, sabe? Mas ainda assim a gente vive em uma sociedade que impõe coisas pra gente e a gente cresce com essas coisas impostas e é muito difícil de você sair da bolha e falar, não, eu não quero isso, sabe? É muito, muito difícil mesmo. Principalmente quando você tá ainda se descobrindo a sua sexualidade. E, enfim, galera, tô falando isso mesmo por experiência própria, porque, pra quem não sabe, eu me considero uma pessoa sexual, mas no aspecto demissexual, né, que é quando você só transa com alguém quando existe sentimento pela pessoa, mas foi muito difícil pra mim me descobrir sexual e descobrir que eu não queria fazer sexo, que eu não queria ter um relacionamento com ninguém, que eu não queria ter filhos. Então, assim, foi muito difícil, que eu vivi um relacionamento sério por 5 anos. Na minha cabeça, quando eu tinha esse relacionamento, eu queria, sim, ter filhos, eu queria, sim, construir uma família, mas eu ainda não tinha me descoberto, sabe? Eu não sabia ainda o que eu queria. E esse processo de descoberta foi muito doloroso pra mim, porque eu ouvi muitas pessoas chegarem em mim e falarem que eu era uma pessoa ruim só pelo fato de eu não conseguir retribuir o sentimento que ela tinha por mim, sabe? Então foi muito complicado, digamos. E não foi só de uma pessoa que eu ouvi isso, que eu era uma pessoa ruim, que eu não tinha sentimentos, que eu não me importava com as pessoas. Então foi um processo bem, bem complicado, assim, e que eu não tinha ninguém, sabe, pra me ajudar, assim, a entender que eu era sexual. Então quando você passa por esse processo sozinha, é muito, muito complicado mesmo. E eu tô aqui chorando agora com esse livro, que ódio. Não vou nem conseguir gravar o resto do vlog hoje. Porque tudo que eu falar eu vou querer chorar aqui. Que ódio, meu Deus, que ódio, olha isso, cara, eu tô chorando muito. E aqui, então, nessa parte que eu cheguei aqui, ela tá tentando com o Jason, que é o melhor amigo dela, tá tentando sentir alguma coisa por ele, né? Enfim, a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas ela continua tentando. E daí o Jason fala pra ela a seguinte coisa: se você realmente ama alguém, eu acho que você não se importa tanto assim com coisas desse tipo, no caso, sexo dentro do relacionamento. Acho que todo mundo foi meio condicionado a ser obcecado por isso, por sexo, sim. Quando na verdade é só uma coisa que as pessoas fazem por diversão. Não é como se você fosse morrer se ficasse sem. Então é exatamente isso, sabe? Eu entendo que o sexo é uma questão fisiológica, que muitas pessoas sentem a necessidade de fazer isso, mas a maioria das vezes, principalmente nos dias atuais, a gente vê que o sexo, ele é muito... Eu não sei nem dizer a palavra, mas ele é muito intensa, assim, digamos. Se você não faz sexo, você... Eu não sei explicar, gente, mas o sexo, ele sempre foi colocado na nossa sociedade como algo necessário, como algo glamuroso, digamos, até. Ele sempre foi muito romantizado, eu acho, porque ele sempre esteve presente, né? Até porque é algo fisiológico mesmo. No nosso corpo, a gente acaba sentindo prazer, mas muitos assexuais têm muita baixa libido também, outros não têm quase nenhuma. Eu acho que isso vai muito por esse lado também, uma questão química do nosso organismo, enfim, não sei direito, não sou cientista, mas sexo dentro do relacionamento eu entendo que é algo importante pra muitas pessoas. Mas quando eu tinha um relacionamento, pra mim isso não importava muito. Eu praticava isso porque o meu parceiro gostava e enfim, eu tinha sentimentos por ele, então eu conseguia fazer isso sem que eu me sentisse mal comigo mesma. Já teve muitas vezes depois, até que eu me descobri assexual, que eu não queria aceitar isso, eu não queria estar nessa situação. E eu tentei, sim, transar com outras pessoas e foi horrível, foi uma experiência muito horrível mesmo, muito dolorosa, porque eu só ficava ali, eu não via a hora que aquilo acabasse, eu ficava tipo, pelo amor de Deus, eu preciso que isso termine logo. Enfim, eu ficava ali, eu ficava tipo, cara, sério que todo mundo faz toda uma propaganda em cima disso pra ser só isso, sabe?
é isso, e tipo, eu não vejo nenhuma graça, assim. Pra ser bem sincera, eu acho que eu não me incomodava tanto em transar no meu antigo relacionamento, porque tinha um sentimento pela pessoa, mas quando eu tentei fazer isso de forma casual, digamos, foi uma experiência horrível, e eu nunca mesmo mais na minha vida vou passar por isso, porque agora eu sei muito bem que eu não gosto dessa situação, eu me sinto muito desconfortável nessa situação. É exatamente isso que a Georgia, ela tá entendendo aqui nesse livro, né? Ela tá se colocando em algumas dessas situações e ela tá percebendo que ela não se sente confortável nessas situações. Então eu tô achando incrível, assim, o desenvolvimento da personagem, o quanto ela tá entendendo ela mesma, sabe? Mas ao mesmo tempo que eu sinto muito orgulho desse desenvolvimento da personagem, eu sinto que tá sendo um processo muito dolorido pra personagem também entender, sabe, quem ela é e do que ela gosta e do que ela não gosta. E eu me identifico muito com isso porque eu passei por isso, né? E ela vai passando por esse processo meio que sozinha também, porque, tipo, ela tem os amigos dela, mas ela tem vergonha de contar isso pros amigos dela, sabe? Ela prefere primeiro entender o que tá acontecendo com ela pra depois expor isso pras pessoas. E foi exatamente assim que eu me senti também quando eu tava tentando entender a minha sexualidade. Então, eu tô me identificando muito com essa personagem. E só mais uma coisa que eu queria falar antes de terminar essa parte aqui do vlog é em relação a quando, de fato, a Georgia, ela se assume assexual e aromântica pra Pip, que é a melhor amiga dela, que acontece na página 300 já, então já tá quase no final do livro, quando ela se assume de fato. E, gente, é muito engraçado de ver isso aqui, essa forma dela se assumir pra melhor amiga, porque a gente percebe que existe ali uma curiosidade, sabe? Não é um preconceito. Quando ela fala pra amiga dela que ela é assexual, que ela é aromântica, a amiga dela fica tipo, como assim? Mas não de uma forma preconceituosa, tipo, a reação dela é de curiosidade. E eu diria que é basicamente isso que a maioria das pessoas sentem quando você fala, eu sou assexual. Porque a maioria das pessoas não sabem o que é a sexualidade e o que é aromântico. Porque elas estão, como eu disse no início, condicionadas a uma forma de viver, que é você precisa encontrar alguém pra você casar, você precisa construir uma família, você precisa ter filhos. E é isso, é como se a vida fosse isso, sabe? E aí você será uma pessoa completa. Quando na verdade não. E a gente tem um capítulo aqui, que é esse daqui, que se chama Assexual Aromântica, que é realmente um capítulo informativo sobre o que é a sexualidade. Ele não é muito grande, ele tem só 2 páginas, mas ele expressa de forma precisa o que é isso, para que o leitor que esteja lendo e não saiba o que é a sexualidade possa, de fato, descobrir, ou talvez até se descobrir assexual através desse capítulo. É realmente um livro sobre descoberta sexual e a Alice coloca isso aqui muito bem no livro. Ela explica de forma muito precisa e muito simples o que é essa parte da sexualidade, sabe? Que muitas pessoas ainda não conhecem, porque ela não é muito falada, tem até mesmo assexuais que se sentem reprimidos, mesmo dentro da comunidade LGBTQIA+, porque eles não são muito vistos, né? Ninguém sabe muito bem o que é isso, o Azinho e o mais, né? Porque além do A, ainda tem mais siglas na comunidade LGBT. Eu tô gostando muito, gente, desse livro. Tô cadelando, sim. Eu me identifico muito com a Georgia, principalmente quando eu me assumi, né? Eu me descobri assexual. Ver ela fazendo essa descoberta, por mais dolorosa que seja, também é uma descoberta muito bonita, onde ela vai conseguir entender mais sobre ela, sabe? Sobre o que ela gosta, sobre o que ela não gosta. E é muito bonito de ver a personagem crescendo, assim, ao longo da história, sabe? Vou cadelar, vou panfletar, sim, leiam. Já tô cadelando aqui, já tô panfletando. Eu vou fazer todo mundo ler esse caralho. Espero que vocês tenham gostado de saber as minhas atualizações aí da leitura. Eu já estou na página 395. E esse livro aqui tem 470 páginas, então falta menos de 100 páginas pra eu terminar o livro. E quando eu terminar, então eu volto pra comentar com vocês o que eu achei de Sem Amor, dessa autora aqui, que meu primeiro contato com essa autora, eu já tô cadelando, já tô panfletando o livro. E é sobre isso. Gente, voltei. Pra deixar uma adenda aqui, que eu não sei se eu comentei no início desse vlog, mas este vídeo é um vlog de parceria com a Nana do Livra Nails, e também vai ser vlog no canal dela do livro Sem Amor. Então, assim, vejam o meu vlog, vejam o que eu achei, depois vai lá no canal da Nana que tá aqui na descrição, pra vocês verem também o que ela achou desse livro, tá bom?
Hoje é dia 1º de janeiro de 2022, finalmente o ano acabou. E eu só vim finalizar o vlog de Sem Amor hoje, porque eu tava com muita preguiça de aparecer nos outros dias. Na verdade não era preguiça, porque eu não estava apresentável e nada disposta a ficar apresentável para aparecer no vlog. Vem então finalizar o vlog de Sem Amor, gente. E eu tô cadelinha desse livro e vou panfletá-lo, tá? E é isso, mas vamos lá, porque eu vou contar pra vocês o que eu achei desse livro. Eu coloquei as bandeirinhas da assexualidade e da romanticidade aqui dentro do livro. Pra quem não sabe, essas bandeirinhas vieram junto com o livro quando eu recebi da editora. Gente, pra ser bem sincera, eu não me lembro em até que ponto eu comentei sobre esse livro, mas eu vou falar sobre o que eu achei do livro no geral, assim, porque aí eu acho que fica mais, né, simplificado. Na reta final do livro é realmente, assim, uma coisa muito linda de se ler, sabe? Porque a gente vai percebendo que a Georgia, ela vai evoluindo, digamos, ela vai entendendo as coisas de uma forma muito bonita. E é bem legal também de eu pontuar aqui nesse vídeo que sim, a Georgia, ela teve que passar por várias coisas sozinha, né? Mas é muito bonito também de ver que no final, quando meio que tudo vai dando certo, assim, ela teve a ajuda dos amigos, sabe? Ela não teve que lidar com toda aquela situação sozinha, de certa forma. Mas esse livro aqui é realmente um livro sobre aprendizado, sobre amizade, principalmente sobre sexualidade e suas descobertas. Eu acho que é um livro muito necessário para os jovens, principalmente, porque é quando a gente tá se descobrindo, sabe? A gente tá descobrindo do que a gente gosta, descobrindo do que a gente não gosta. E um jovem que tá passando por toda essa situação, ler um livro assim, eu acredito que pode ajudar muito, muito, muito essa pessoa, esse jovem, esse adolescente. É o tipo de livro que eu gostaria de ter lido na minha adolescência, que eu acho que teria me ajudado muito, muito, muito. Mas, infelizmente, né, Alice não lançou este livro na minha adolescência. Eu já tô com 24 anos e me descobrir assexual foi muito difícil, foi um processo muito complicado, principalmente porque eu tive que lidar com várias coisas sozinha e tive que ouvir várias coisas de várias pessoas falando que eu era uma pessoa ruim, porque eu não gostava de ninguém, porque eu não conseguia retribuir o afeto ou a atração sexual ou a atração romântica por determinada pessoa, enquanto essa pessoa fazia de tudo por mim e demonstrava carinho, e demonstrava amor, e demonstrava desejo sexual, enfim. Então eu tive que lidar com várias situações e com várias frases que eu acho que são muito ruins de você ouvir de uma pessoa que você gosta, sabe? Mas que você não sente atração sexual ou atração romântica por essa pessoa. Eu acho que era um livro que me faria muito bem se eu tivesse lido na minha adolescência, porque provavelmente seria um livro que iria me ajudar a entender todo esse processo pelo qual eu passei. Mas assim, não significa que eu estou 100% imune a frases preconceituosas ou a pessoas que não entendem o que é a sexualidade e o que é aromântico. Muitas vezes a gente tem que ficar explicando para essas pessoas o que são essas coisas, e eu confesso que às vezes isso é bem cansativo, porque você tenta explicar e a pessoa, ai, mas coisa estranha, ai, mas, né? Enfim, elas acabam fazendo comentários que te magoam às vezes. Porque eu não chego uma pessoa hétero e falo, ai, nossa, que estranho ser hétero, ai, nossa, que estranho ser lésbica, ai, nossa, que estranho ser gay, ai, nossa, que estranho ser bissexual. Então, assim, são frases ou às vezes até palavrinhas, atitudes, às vezes até uma simples expressão pode acabar magoando. Então, eu acho que a gente tem que tratar muito ainda desse assunto, principalmente da sexualidade e da romanticidade, porque são assuntos que não estão presentes ainda na nossa sociedade. Eu acredito que nem no movimento do LGBTQIA+, está muito presente. A gente não vê muitas pessoas falando disso. Então, eu acho que é um assunto que a gente deveria tratar muito mais. Principalmente pra gente tirar essa questão de que é uma coisa estranha em cima desse assunto, sabe? Não tem nada estranho em ser assexual, não tem nada estranho em ser romântica. Você não tem a obrigação, nem o dever de sentir atração sexual por alguém, de sentir atração romântica por alguém. Então, assim, siga seu coração, tá? Não vá no que a sociedade te impõe, porque muitas vezes a sociedade impõe coisas pra gente que não são o que a gente quer. E fim, e ponto, e é isso. Então, gente, assim, no geral,
Eu amei muito essa história, eu amei conhecer a Georgia, eu amei conhecer os amigos da Georgia, os personagens, o Sunny, que é um fofo, um querido. Eu queria muito que ele saísse desse livro pra ele poder ser meu amigo. E é um livro que eu recomendo pra caramba, assim. Eu acho que os jovens vão se identificar muito com esse livro. Até as pessoas mais velhas, assim, velhas, né? Da minha idade, ou com mais idade do que eu, vão gostar dessa história, vão se apegar aos personagens. A Georgia é uma personagem que várias vezes eu queria tirar ela do livro e abraçar ele e falar que ia ficar tudo bem. E ela é uma querida, uma querida. E eu acho que é isso, gente. Eu dei 5 estrelas pra esse livro aqui. Eu não cheguei a favoritá-lo, porque eu confesso que algumas partes a Georgia me irritou um pouquinho, com aquela coisa de eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu quero. Só que é algo que eu entendo, porque quando você tá se descobrindo, você realmente não sabe o que você quer, né? Você ainda tá tentando achar um espaço pra você, um lugar que você se encaixe, digamos, um lugar onde você seja acolhida, sabe? Então eu entendo essa questão, mas pelo fato de eu ter acabado me irritando um pouco assim com as atitudes da protagonista, né, e com a atitude de outros personagens, eu acabei não favoritando o livro, mas eu dei 5 estrelas. É uma leitura recomendadíssima. E agora também chegou pra mim aqui em casa, recentemente, o livro Rádio Silêncio, que é da mesma autora. Eu tô louca pra ler esse livro. Provavelmente eu acho que eu também vou fazer vlog de leitura. E pelo que eu vi aqui na sinopse, ela vai pra faculdade, lá ela conhece um carinha chamado Aled, que é um cara que é o criador do podcast preferido dela. E ela tá meio que tentando fugir de algumas coisas do passado que a gente não sabe o que é. E aí, quando ela vai pra faculdade, que ela conhece esse cara, ela meio que tem que enfrentar o passado, né? As coisas que ela está meio que deixando pra lá, tentando deixar pra lá. Enfim, tô muito ansiosa pra fazer essa leitura. Provavelmente também vai ter vlog aqui no canal, então aguardem. Bom, gente, eu vou chegando ao fim deste vlog, então eu espero que você tenha gostado de me acompanhar nessa saga desse livro aqui, que eu vou panfletá-lo, tá? Então vocês vão ainda me ouvir falar bastante dele aqui no canal, lá no Instagram, enfim. Eu acho que eu cheguei a comentar aqui nesse vlog que esse vídeo é uma parceria com a Nana do Livraneios, então vai sair vlog também lá no canal dela. Então se você chegou até aqui e assistiu todo o vlog de Sem Amor comigo, muito obrigada pela companhia. Também passa lá no canal da Nana, que eu vou deixar aqui na descrição pra você conferir o vlog dela também, saber o que ela achou. Espero que ela tenha gostado, inclusive estou indo lá agora. Não se esqueça que eu vou deixar o link de Sem Amor e Rádio Silêncio aqui na descrição. Então, comprando com o meu link, você acaba ajudando o canal de alguma forma, apoiando o meu trabalho aqui na internet, sem pagar nada mais por isso, tá? Se você é novo e caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Também considere se tornar esse membro aqui do canal. Tornando-se membro, vocês têm alguns benefícios que eu vou deixar também aqui na descrição. Beijão pra vocês, tchau!